Paz do Senhor, meus amados irmãos, como foi combinado, foi decidido gravar essa aula para os irmãos poderem ouvir assim que puderem, quando tiverem oportunidade durante essa semana, para que possamos aproveitar e não perder os conhecimentos. Nessa aula eu vou estar introduzindo alguns assuntos. É uma aula mais introdutória mesmo, não vou entrar muito a fundo, até porque a próxima aula vai ser uma aula muito rica, com muitos detalhes, com muitas informações, e nós vamos deixar isso para trabalhar pessoalmente, né? Que qualquer dúvida que tiver ali, a gente tenta esclarecer. Então, basicamente, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1, é o contexto cultural neotestamentário. Lembrando que lá na aula, na matéria passada, nós estávamos estudando as razões, né? Estudando todo o processo histórico que explica, né? Que compila, que estrutura a realidade do Novo Testamento. Nós entendemos todo aquele processo cultural de passagem de império, de conquistas, de guerras, a situação de Israel no meio desses conflitos, como passou de um império para o outro, como por algum tempo conseguiu liberdade, mas logo em seguida perdeu essa liberdade quando foi conquistada pela Roma, por Roma, pelo Império Romano, através da pessoa de Pompeu, certo? E a partir desse momento, então essa nova realidade se estabelece, e o que a gente encontra no Novo Testamento é justamente essa cultura implantada. Nós vamos entender como que a cultura romana ela se infiltra e é estabelecida em Israel, certo? Nós vamos entender um pouco sobre essa cultura, porque é a cultura que está vigente no Novo Testamento, é a cultura que é disseminada, que é propagada e ensinada. Amém, irmãos? Então, nós vamos fazer uma pequena oração nesse momento. Se você puder me acompanhar em oração, eu sei que alguns irmãos vão estar em momentos de duas, três tarefas, está ocupado, está dirigindo, está arrumando a casa, fazendo alguma coisa. Mas, se você puder me acompanhar no coração, amém. Se não, receba essa oração em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós queremos dar graça ao Senhor por estar começando mais essa matéria. Nós te pedimos agora a tua graça, a tua misericórdia. Esse curso, Senhor, tem o objetivo de aperfeiçoar a propagação do teu evangelho, aperfeiçoar as pessoas que estão relacionadas e envolvidas na evangelização do mundo. Que o Senhor agora, com misericórdia e graça, possa alcançá-los e transformá-los e aperfeiçoá-los em instrumentos excelentes que vão ser eficientes nessa obra maravilhosa que é de anunciar o teu evangelho. Eu abençoo o teu servo, que ele, guiado pelo Espírito Santo, possa aproveitar essa aula, se apropriar dos conhecimentos e então ser usado pelo Senhor para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos começar. Se você puder, se for possível, né, seria melhor assim. Se o irmão puder pegar a sua apostila, certo? O seu livro e acompanhar comigo, irmãos. Nós vamos trabalhar aqui, certo? De acordo com os temas, eu queria poder mostrar algumas imagens, até tentei pesquisar, por isso que eu só gravei essa aula hoje, porque hoje é terça-feira, certo? E eu queria ter gravado ontem, enviado ontem, segunda, mas eu queria poder compartilhar a tela do meu notebook, do meu celular com os irmãos e mostrar algumas imagens das coisas que a gente vai falar, porque é muito rico, irmão. Tem muita coisa que pode ser explorada, infelizmente. Como eu não consegui uma ferramenta, eu não tenho ainda o domínio sobre isso, o que eu pensei ainda em fazer no meu notebook, só que o áudio e a câmera do meu notebook, o meu notebook é antigo ainda, ele não é muito bom, né? Então eu preferi abrir mão de poder compartilhar essas imagens, mas em compensação ter uma qualidade de áudio e de vídeo para os irmãos poderem assistir a aula de forma mais adequada, certo, irmãos? Mas presencialmente, segunda-feira que vem, com certeza eu vou estar levando alguns conhecimentos extras, algumas informações, algumas imagens para estar ali mostrando, certo? Aquilo que a gente vai estar estudando, certo, irmãos? Mas, começando aqui, pegue a sua apostila, em nome de Jesus, página 7,
E começando, certo? O autor desse livro ele vai começar falando sobre a herança cultural romana, certo? E a tática política. A intenção é esclarecer que Roma, enquanto império, eles não queriam apenas conquistar os outros povos por meio da força. Por quê? Se você te parar para analisar, parar para pensar, se você oprime muito, o que você vai promover entre os oprimidos? É o desejo de libertação, é o desejo de revolução. As pessoas, elas desconfortáveis na situação de conquistados, vão traçar planos, vão procurar, de alguma forma, tentar provocar uma revolução, né? Ou seja, vão se rebelar, vão se revoltar, e isso vai custar vidas, porque haverá uma batalha, pessoas vão morrer, e a preocupação de Roma não era tanto que os conquistados morressem, mas certamente o exército ia ter baixas. O exército de Roma, com certeza, também sofreria baixas, né? E com certeza eles perderiam de alguma maneira, e com o intuito de evitar a perda tanto dos soldados quanto dos materiais de guerra e tempo, certo? Porque enquanto eles estivessem tentando corrigir um problema interno daquilo que eles já conquistaram, eles poderiam estar conquistando outras terras. Então, para evitar, né, eles tentaram, porque a gente sabe, de acordo com a história, que houveram muitas revoluções, muitas ações rebeldes dentro do Império, tentando a emancipação, né, tentando ser livre de Roma. Mas a tática deles, a tática política, era conquistar a área e disseminar a cultura romana, a forma de se pensar filosoficamente, a forma não tanto da religião, mas principalmente das questões morais e éticas. Eles faziam o possível para que essas terras que foram colonizadas, que foram civilizadas, elas passassem a acreditar na ética e na moral romana, certo? A gente vai estudar um pouco mais sobre as questões filosóficas de Roma um pouco à frente, mas introduzindo esse capítulo 1, em síntese, o que a gente vai ver é isso, que Roma, enquanto império, não apenas queria conquistar à força aqueles povos, mas depois de conquistados, enquanto área geográfica, eles implantavam a cultura romana. Cultura num sentido mais moral, ético, a forma como Roma pensava, como eles viam a política, como eles viam o direito, e tentando aqui ele fala o seguinte, né? Por isso, desejava-se constituir um centro cultural no mundo antigo civilizado. Ou seja, eles queriam ser o centro de onde os pensamentos da atualidade da época deles, né, emanava. Ou seja, a forma como o mundo pensava, ela vinha de Roma, né? Era Roma que ditava a filosofia, que ditava a moral, a ética para o povo. Certo, irmãos? É, segundo ponto aqui, progresso cultural durante o Principado. Roma, ela sempre, o Império Romano, né, não só a cidade de Roma, o Império Romano, ele sempre esteve muito dedicado e envolvido com conquista, com guerra, com política, com direito, certo? Então, por esse motivo, Roma não desenvolveu muito a questão cultural e principalmente a questão científica. Você vai ver que no Império Romano não existem muitas descobertas científicas. Eles não se dedicaram muito a desenvolver medicina, a desenvolver tecnologias, a desenvolver essas questões mais que exigem a curiosidade, que exigem a busca, que exigem um desenvolver científico, certo? Então, eles têm, porém, não é tanto quanto os outros impérios e principalmente aquilo que se segue pós o Império Romano. Eles estão mais envolvidos ali com a questão, com os problemas de governo, né? Como eu já falei anteriormente, Roma teve muitos problemas para governar por causa das revoltas e tudo mais, então eles estavam mais focados em resolver esses problemas que o governo enfrentava, desenvolver estratégias e conquistas militares e principalmente, né,
eles se especializaram no direito, sabe? O direito, literalmente, é a questão da advocacia, a questão de julgar, a questão das leis, a questão tudo que está envolvido, né, a esse aspecto político e de leis e de advocacia. O Império Romano esteve muito focado nisso, né? E enquanto questão de científica, eles não desenvolveram muitas coisas. Certo, irmãos? Eles não tinham muita curiosidade, por exemplo, para saber quem eles eram, de onde vieram, para onde vão, enquanto existência humana, certo? Eles apenas aproveitavam que estavam ali e conquistavam o que podiam conquistar. Ok? Eu estou na página 8 e na parte que diz: entre os expoentes da ciência romana da época, pode-se destacar Plínio, um médico que compôs um tratado científico. Então, no que se refere à ciência, eles tiveram algumas pessoas do Império Romano que se dedicaram nas questões da medicina. E esse Plínio, ele vai escrever um tratado de medicina. Porém, esse tratado ainda é muito místico, ainda envolve muitas questões da própria religião deles, ideias de, como é que eu posso dizer, irmãos? De senso comum, ou seja, aquele chá de tal folha ajuda a curar tal problema, mas sem que houvesse um estudo para comprovar que de fato aquela planta era realmente medicinal. Era uma coisa mais mística, que era trazido mais das questões relacionadas à cultura e histórica da própria população, baseado em senso comum, certo? Depois deles, nós vamos ter outra pessoa chamado Sêneca. Por sua vez, foi um médico um pouco menos místico, porém nada original, sendo Celso o mais destacado deles, o qual viveu durante o reinado de Tibério. Celso fez um criterioso tratado de medicina, incluindo um excelente manual de cirurgia. Existe, porém, grandes cientistas helenísticos no Império, tais como Galeno e Sorano e Rufus de Éfeso. Perdão, irmão, aqui a leitura. Esses nomes aqui são estranhos para nós, porque são gregos, né, irmãos? E romanos, latinos. O que a gente precisa entender? Que nesse período, enquanto Roma estava enquanto império, existiu, né? Estava acontecendo muitas descobertas científicas e sendo desenvolvido muito sobre essa questão. Porém, essas pessoas não eram romanas, certo? Foi citado aqui 3 médicos romanos, porém, as maiores obras desenvolvidas, né, na questão da medicina na época eram pessoas helênicas. Certo, irmãos? Pessoas que não eram originalmente romanas, eram de outros povos, porém que estava subjugado e conquistado por Roma, ok? Então, em síntese, a questão da ciência no Império Romano é isso. Eles não focaram nisso, eles não se dedicaram a desenvolver, a trabalhar, a evoluir essas questões. Amém? Agora, o próximo ponto é a filosofia. E aqui a gente vai trabalhar um pouco, porque o Império Romano, eles tinham uma influência muito forte dos gregos. E por essa razão, por ter uma influência muito forte grega, eles se detinham um pouco nesse assunto, nessas questões, que é da filosofia. E, assim, vai ter vários filósofos que desenvolveram suas teses, que desenvolveram seus pensamentos e fizeram seus questionamentos. Porém, a gente pode pegar, de forma resumida, e sintetizar a filosofia romana em duas partes. A primeira parte é a filosofia estoica, certo? A filosofia estoica é um ramo filosófico que defende um espírito de austeridade física e moral e resistência do homem filosófico, que ensinava, do homem ante os males e sofrimentos do mundo. Ou seja, o estoicismo
é aquela filosofia que fala que o homem precisa ter moralidade, certo? Mesmo que ser moral significa abrir mão do seu próprio prazer. O estoicismo, certo? Ele vai convidar o ser humano a ser uma pessoa resiliente, a ser uma pessoa que passa por sofrimentos, porém compreendendo que esses sofrimentos são necessários para essa vida e ele precisa saber lidar com isso. Ou seja, é uma filosofia mais moral, é uma filosofia mais de resiliência, de resistência, de oposição aos prazeres ilícitos, certo? E a gente até compreende que Roma, em tese, é uma sociedade que vai trabalhar o direito, e esse direito está relacionado, certo, à questão ética e moral, e logo isso vai refletir na filosofia. A filosofia romana convida o ser humano, a filosofia na parte estoica, certo? Convida o ser humano a ser um ser resiliente, a ser um ser, né, que sabe abdicar do prazer em prol do direito e da legalidade, certo? Só que existe uma outra ramo da filosofia romana, que é o epicurista, certo? E o epicureu, né, é ramo filosófico que ensinava que o homem devia procurar o prazer da vida, né? É o oposto, né? Não que o estoicismo ele dizia que você não podia ter prazer, só que é um prazer com responsabilidade, é um prazer, né, que não vai fazer mal a você e às outras pessoas, certo? Então, o epicurismo, ele vai dizer, você já sofre muito nesse planeta, né? Você sente fome, sente sede, você passa por dificuldades. Então, já basta todo esse sofrimento. Então, por essa razão, você precisa buscar o prazer na sua vida. O que te dá prazer? O que te traz satisfação? O que te traz conforto? Então, você precisa buscar essas coisas, identificando com o bem, enquanto a dor representava o mal. Qual a grande diferença aqui? É que ele está dizendo assim, ó, se o que você faz te traz prazer, isso é o bem. Mas se o que você faz te traz sofrimento, então isso é o mal. Então o sofrimento está atrelado ao mal e o prazer está atrelado ao bem. Qual é o grande problema disso? A gente sabe que nem tudo o que a gente sofre é ruim. Existem sofrimentos que moldam o caráter do ser humano. Existem sofrimentos que desenvolvem um espírito de resiliência. Existe sofrimento que faz com que as pessoas evoluam no seu cognitivo, aprendam a lidar com as questões da vida. Então, esse sofrimento não pode ser o mal, a partir do momento que esse sofrimento promove o seu desenvolvimento enquanto ser humano. Ao mesmo momento, a gente sabe que existem prazeres que provocam a morte da pessoa. Alguém que se embriaga, está tendo prazer, mas se ele dirige, ele vai bater, matar, morrer. Como que esse prazer pode ser bom se ele provocou a morte de pessoas? Aí você fala, mas e se ele não dirigir? A gente sabe que o álcool ele vai provocar alguma doença no intestino, no estômago, na barriga, e a pessoa pode desenvolver até um câncer, né? Ou algo parecido. Então, como que algo que parece ser prazeroso pode ser bom se isso está provocando o sofrimento e a morte? É contraditório, né? Como o prazer provoca a dor, e a dor aqui é o mal. Você está me entendendo? Então é contraditório. Um prazer provoca sofrimento, e sofrimento é o mal. Se esse prazer provoca sofrimento e o sofrimento é o mal, então esse prazer também é o mal. E isso vai contra a ideia, certo, dos epicuristas, os epicureus. Porém, era uma das filosofias que existia na época do Império Romano. Duas filosofias. A primeira, o estoicismo, que ensina que o homem tem que ser resiliente, tem que ser responsável e moral, e o epicurismo, que ensina que o homem não precisa se preocupar com moralidade, ele precisa buscar o prazer, e esse prazer é o bem, certo? Em síntese, são essas duas grandes filosofias que estão presentes no Império Romano, que você vai ver manifestado na história. Certo, irmãos? Continuando aqui. Concluímos que, diante dos hábitos conservadores
que eram necessários para a estabilização do império, o estoicismo, com a sua ênfase sobre o empenho do dever, da autodisciplina, da submissão à ordem natural das coisas e insistência nas obrigações cívicas, tocavam diretamente a mentalidade política romana, levando o epicurismo a ficar confinado a obras de alguns poetas. Ou seja, o que mais se via, de forma assim, de forma nominal, né, irmãos? A gente sabe que o Império Romano foi extremamente devasso nas suas práticas e na sua vida, certo? Mas o que era dito, o que era falado, era que as pessoas precisavam seguir o estoicismo, precisavam seguir a moralidade, seguir a resiliência, etc. e tal. E enquanto que o epicurismo, ele ficou guardado mais para questões poéticas, né? As pessoas que iam ali escrever questões líricas acabavam se apropriando da filosofia do prazer e do bem, do epicurismo, e nós vamos encontrar muitos escritos que falam sobre isso, certo? Mas a gente sabe que na prática, de forma reflexiva, o Império Romano, ele era um império extremamente corrupto, onde as pessoas matavam por poder, onde as pessoas mantinham muitas relações homossexuais, relações de poder, e a gente sabe que na prática, o império era extremamente corrupto, extremamente imoral. Tendia-se na prática mais para o epicurismo. Porém, na oratória, no que se falava, era expressado o estoicismo, certo, irmãos? Seguindo, então a gente falou da ciência, que não foi muito desenvolvida, a gente falou da filosofia, que tinha basicamente 2 ramos, certo? E agora a gente vai falar do maior patrimônio da história deixado pelos romanos, que é o direito, certo? O direito, como a gente entende nos dias de hoje, a filosofia que nós mais apreciamos é a filosofia grega, certo? Desenvolvido, inclusive, o iluminismo, ele tem uma forte base dentro da filosofia grega. Mas o direito, irmãos, ele vem dos romanos. Como eu já falei anteriormente, os romanos estavam muito preocupados com o governo, preocupados com a política, e essa preocupação com governo e política acabou fazendo com que eles trabalhassem e desenvolvessem as questões de direito. Então, hoje, quando você estuda direito, você vai se remeter ao direito que foi desenvolvido pelos romanos, certo? Então, na página 9, o direito, sem dúvida, o maior legado cultural de Roma para a posteridade. O direito romano alcançou seu maior desenvolvimento na época imperial, quando foi dividido em 3 ramos de atuação. Ou seja, quando que o direito romano, né, ele mais se desenvolveu? Ele mais se desenvolveu justamente quando Roma se tornou um império. Anterior a isso, o direito ele não se desenvolveu muito, por quê? Porque eram governados por reis, monarquia. Então, quem era que decidia tudo? Quem era que decidiu o que era bom? Quem era que decidia as leis? Era o rei. O rei baixava o decreto e o que o rei falava era isso que era determinado. Então, por essa razão, o direito em Roma não se desenvolveu muito. Mas a partir do momento que Roma se torna um império, né, gigantesco, enorme, e passa a conquistar muitas terras, e deixa de ser uma monarquia, né, e se torna algo mais senatório, né, das questões do Senado romano, das questões que foram imperialistas, e precisou-se criar leis, precisou-se criar direito, precisou criar, por exemplo, nós sabemos que os cidadãos romanos tinham privilégios que as outras pessoas não tinham. A forma como eram julgados, a forma como eles podiam reivindicar ser julgado diretamente pelo imperador, como Paulo fez, todas essas expectativas de direito humano, elas foram desenvolvidas justamente no momento do Império. Por quê? Porque Roma queria fazer uma diferença. Ah, tem mais privilégio ser romano. Mas como que faz para ser romano? Que leis eu preciso cumprir? Que coisas eu preciso fazer? Então, essas questões, elas foram naturalmente provocando a necessidade de uma constituição legislatória.
E por essa razão que o direito romano ele foi muito trabalhado, ele foi muito desenvolvido, por causa da necessidade, né, de se estabelecer o que o romano tem, quem não é romano, o que direito tem, e os escravos, e as pessoas, e os senadores, quais são os direitos que essas pessoas têm, o que o ser humano, qual é a dignidade que o ser humano merece. Então, todas essas questões que foram levantadas conduziu o Império Romano no momento imperialista, né, no momento que ele era aquela potência mundial, a maior potência do mundo da época, a desenvolver as questões de direito. E nós vamos ver que existem três ramos do direito. E a gente vai ver como ele se relaciona com a população do Império Romano. Não só com os romanos, mas a população de modo geral. Inclusive, os pontos, as cidades, estados, mesmo que não eram romanas, mesmo assim elas eram abrangidas e estavam contempladas pelas leis que foram criadas, desenvolvidas e debatidas pelos romanos, certo? Então lá, o primeiro ponto é o direito civil, né? Jus civili, o conjunto de leis aplicáveis aos cidadãos romanos. Então essa é o primeiro ramo desenvolvido, né? Nós sabemos que, como eu já falei agora há pouco, os romanos, os cidadãos romanos, as pessoas que tinham a cidadania romana, elas tinham outros privilégios que as demais pessoas não tinham, certo? E esses privilégios, esse direito foi desenvolvido para diferenciar, certo? E ele foi, irmãos, foi discutido, foi debatido para poder estabelecer. O cidadão romano tem esse direito, tem aquele direito, ele, por ser romano, ele tem essa opção, aquela opção. Então, basicamente foi isso, certo? O segundo ramo do direito romano é o direito das gentes, né? Jus gentium. O que isso significa? Todas as pessoas que estavam dentro do Império Romano, inclusive as pessoas que não eram cidadãos romanos, elas tinham algum tipo de direito, certo? Por pertencer, por participar, por estar dentro do império, elas eram alcançadas com algum tipo de lei que as favoreciam ou não, certo? Por exemplo, você está dentro do Império Romano e pela lei que a gente tem, você é obrigado a pagar isso, ou você é obrigado a deixar o seu terreno e ceder para o imperador porque ele tem um projeto para cá, certo? Então, basicamente, seguia-se esse pensamento. Compilação de leis abrangentes, isto é, que levam em conta a nacionalidade, era ela que autorizava as instituições da escravidão e da propriedade privada e definia os princípios de compra e venda, ou seja, quanto que custa um terreno, como que comprova que eu comprei esse terreno. Então, essas leis acabavam direcionando e estabelecendo os parâmetros para essas questões. E o ponto 3 é o direito natural, jus naturale, compêndio de filosofia jurídica. Era o ramo mais interessante e, em muitos aspectos, o mais importante direito romano. Consistia no desenvolvimento do conceito de uma justiça abstrata como princípio legal. Afirmava-se que todos os homens são por natureza iguais e detentores de certos direitos que os governos não têm autoridade para transgredir. Então a gente vai ver que no direito civil, que era um direito só dos romanos, e no direito e o direito das gentes eram direitos que foram trabalhados, né, com um certo preconceito, né, irmãos? Com certa segregação. Certa não, de forma bem segregatória. As pessoas que não eram romanas, elas eram tratadas de forma exclusiva, né, de forma excluente, perdão. Por não ser romano, elas perdiam N razões e direitos, não podiam reivindicar muitas coisas. O direito das gentes, das pessoas de compra e venda, de escravidão, era um direito que favorecia os ricos. Era o direito que favorecia quem tinha poder para comprar as coisas. Quando a gente chega no direito natural, que já foi uma questão mais filosófica, uma questão mais pensante, certo? Que não favorecia as pessoas, que via as pessoas de forma geral, a gente vai chegar no direito, inclusive, da atualidade. Quando você pensa que o ser humano ele tem direito à vida por ser ser humano, esse pensamento vai surgir aqui nesse momento. Por que que o embrião no ventre de uma mulher tem que ser preservado independente das circunstâncias? É porque ele é um ser humano e legalmente
Naturalmente, por ele ser um ser humano, ele tem direito à vida. Alguém não pode matá-lo, alguém não pode tirar. Por quê? Porque você não pode decidir por ele. Certo? Ele tem direito a nascer, ele tem direito a ser educado, ele tem direito a receber assistência básica para se desenvolver e se tornar um ser humano que vai interferir e interagir com a sociedade. Por quê? Porque ele é um ser humano, é um direito que está inerente ao fato dele ser humano. Essa ideia, irmão, vai surgir nesse momento. E a gente sabe que essa é uma ideia norteadora das questões legais nos dias de hoje. Quando as pessoas no nosso Senado atual, na nossa Câmara atual, elas vão desenvolver leis para a aplicação dos recursos dos impostos, da educação, da saúde. Por que que as crianças têm direito à educação? Porque elas são seres humanos. Por que que as pessoas têm direito a fazer faculdade? Por que que as pessoas têm direito a se alimentar, a ter onde morar? Independente da situação social que ela pensa, que ela tá, porque isso é o que se diz, né? O que o governo faz na prática é diferente do que está na lei. A gente sabe que escrito é mais bonito. Só que esse escrito, irmão, ele vai se basear justamente nesse direito natural, onde todas as pessoas são iguais, porque elas são seres humanos. Certo? Opa! É que eu precisei pegar água, irmãos. Deu uma sedezinha aqui. Daí esse pulozinho que deu aí é porque eu dei uma pausa aqui no vídeo e fui pegar água, tá, irmãos? Bebam água, faz bem pro rim. Desculpa. Como eu estava falando, meus irmãos, as questões de direitos que se pensa nos dias de hoje, né? Por exemplo, a ONU, né? A ONU, ela foi desenvolvida com esse pensamento. Após a guerra, as pessoas estavam em miséria, passando fome, sem ter uma base para desenvolver a sua economia, suprir as suas necessidades. Então surge a ONU com essa ideia de direitos humanos. Ou seja, você tem direitos por ser humano, você tem direito à vida, você tem direito à saúde, à educação, à alimentação, porque você é um ser humano e por você ser humano, você é igual a todos os outros seres humanos. Então, em síntese, de forma bem resumida e superficial, a gente sabe que esse é um debate muito mais profundo e complexo, mas de forma superficial falando, a questão do direito natural, né, do direito humano, de você ter direitos, alguns direitos inerentes à sua existência humana, certo? Eles surgem a partir desse momento e vai ser debatido, discutido e desenvolvido no decorrer da história da humanidade até chegar nos dias de hoje ainda é muito debatido e discutido. Certo, irmãos? Amém? Espero ter esclarecido, eu sei que é muito superficial, mas é para trazer noção. É um curso de teologia básico, então aqui tem o básico, né? Ideias conceituais básicas. Por isso, se os irmãos tiverem alguma curiosidade, pesquisem, leiam, busquem. Isso é muito construtivo para o nosso conhecimento e para a nossa consciência como cristãos, né? Na hora que a gente vai debater algum assunto, as pessoas elas estão mais preparadas, né, de forma acadêmica para falar sobre esses assuntos. Isso é importante para a gente também estudar, saber de onde são originários os pensamentos, as filosofias na hora de discutir, na hora da gente usar a Bíblia. A gente precisa entender que a Bíblia ela é a base da nossa fé, mas não é a base da fé das outras pessoas. Então a gente precisa ter conhecimento do que elas pensam e por que elas pensam assim e da onde vêm esses pensamentos. E esse é o caso do direito nos dias atuais, né? Esse direito que se pensa hoje sobre os direitos humanos, ele nasce nesse momento, mas ele não fica aqui do jeito que ele está. Ele vai ser desenvolvido e trabalhado no decorrer da história da humanidade. Agora vamos falar das questões das artes. Primeiro, literatura. Alcançou também o seu apogeu no reinado de Otávio Augusto. Tanto a literatura como a poesia eram formas de propaganda do Estado e do imperador. Os autores viviam à custa do Estado, que, através de mecenas, amigos de Augusto, pagava os melhores poetas e escritores. Esta é a origem da mecenas e mecenatos, como uma relação de proteção e promoção das artes, ou seja, as pessoas que se destacavam na literatura, no que escreviam, as
pessoas que se destacavam na poesia, principalmente a poesia é uma coisa muito forte, elas acabavam sendo sustentadas pelo Estado. Por quê? Porque elas utilizavam a capacidade poética e literária delas para escrever a favor do imperador, a favor do Império Romano, e assim elas se tornavam pessoas mantidas pelo Estado para acabar sendo pessoas que promoviam as questões e a ideia, a vontade, o objetivo de forma como se fosse positivo. O imperador tinha uma ideia e os poetas escreviam coisas sobre isso, favorecendo, dizendo que era bom e como que o imperador era inteligente, e que ele era sagaz e ele era forte e tal. E eles estavam ali para bajular o imperador e eram mantidos pelo Estado para fazer isso, certo? Não muito diferente nos dias de hoje. Só que esses poetas, irmãos, eles nem sempre ficavam limitados a isso. Alguns desses poetas se aproveitavam dessa situação e produziam poesia de verdade, né? Produziam coisas significativas e importantes de fato para a história. Um deles é Horácio, que nasceu em 85 a.C. e morreu no ano 8 depois de Cristo. Outro é Virgílio, que também tem uma idade aproximada. Destaque-se na poesia a obra mais famosa dessa época é Eneida, de Virgílio. Na história romana produziu Tito Livio, que em sua obra histórica na sua obra História de Roma, que tem 142 volumes, narra a história de Roma desde os primórdios até Augusto, certo? Os especialistas se dividem, uns o têm como grande historiador e outros já lhe acham muito mais patriótico e emocional do que real e racional. Ou seja, ele vai produzir e vai falar sobre como que a Roma surgiu, como que ela se tornou um império, quem são as pessoas envolvidas e tudo mais, né? E especialistas da história vão falar, esse cara é um historiador que falou tudo certinho, e outros vão dizer que ele exagerou, algumas coisas ele aumentou, falou mais do que realmente aconteceu, certo? Em síntese, a literatura e a poesia estão limitados a isso. Outra questão, irmãos, é a arquitetura, certo? Esta se celebrizou pelas grandiosidades de suas obras, arquedutos, estradas e muralhas, que sobreviveram ao tempo. Os materiais, pedra, mármore, são ricos. A construção cuidada, as inscrições voltuosas, o detalhe revela aos especialistas múltiplas influências estilísticas. O Fórum de Augusto, o templo e o teatro, as tumbas, os mausoléus, os arcos de triunfo, eternizam e descrevem a grandeza arquitetônica de Roma. Ou seja, Roma, ela queria mostrar poder. E como eu já falei para vocês, eles não mostravam poder só pela força, pelo exército, que era uma coisa estrondosa também, certo, irmãos? O exército romano foi um dos maiores exércitos que já existiu na história da humanidade. Poucos são os exércitos que se comparam à forma, a organização, as estratégias, a forma como eles lutavam é algo absurdo. Tanto que eles conquistaram o Império Grego. E nós sabemos que os gregos, né, Atenas, Esparta, eram guerreiros muito fortes. Porém, a estratégia, a forma de guerra deles era algo extremamente diferente ao ponto de ganhar, inclusive, os gregos. Certo, irmãos? E como eles queriam mostrar esse poder, eles, como eu já disse, eles não queriam se limitar somente à questão da força, da guerra, eles também desenvolveram muito a arquitetura, né? Eles fizeram arquedutos, certo, irmãos? Que eram canais de água que atravessavam cidades, e o interessante é que não eram arquedutos de forma feita só para atravessar a água. Eram arquedutos que mostravam beleza, que eram que tinham detalhes, que tinham uma estrutura exuberante, certo? E entre outras coisas, os teatros que eles construíram, os templos, todas essas coisas, irmãos, que eles construíram, as estradas, os muros, eram coisas não só utilitárias, que não apenas tinham função, mas que eram belas também, certo? E o terceiro ponto da questão aqui, eu acredito que nós estamos na arte, certo? As esculturas, né? Não apresenta muita novidade. Destaca-se os retratos, cabeça e busto. As estátuas equestre. Nota-se a preocupação dos escultores em conseguir a reprodução mais fiel possível
da realidade, não a idealização dos modelos como faziam os gregos. A questão da estátua, né, irmãos, ela se destaca em um ponto só. As estátuas romanas, elas descreviam como as pessoas eram de fato. Enquanto que as estátuas romanas, quando elas eram feitas, elas eram feitas para mostrar o homem ideal, o homem que tinha o corpo perfeito, a mulher que tinha o corpo perfeito, certo? E as romanas não. As romanas, elas queriam mostrar as pessoas realmente como elas eram, certo? Então, basicamente, essa é a diferença. Idiomas. Quatro eram basicamente os idiomas falados no Império Romano durante os tempos do Novo Testamento. O que é importante a gente pensar aqui? Quando a gente fala que eram quatro línguas faladas no Império Romano, a gente está falando enquanto região da Palestina, a gente está falando enquanto a região de Israel. A gente precisa entender que isso não se aplica a todo o Império Romano, porque existem muitas localidades, e muitas mesmo, muitas localidades que o Império Romano conquistou, onde o hebraico e o aramaico nem eram conhecidos, onde as pessoas falavam o grego, o latim e a língua local deles. Dessa mesma forma, isso se aplica à Palestina, a Israel. Quando ele fala aqui que eram quatro línguas faladas no Império, ele está falando no Império e exclusivamente na região de Israel, na Palestina, certo? Então vamos lá, quais são essas línguas? Primeira língua que é a língua oficial do Império, que é a língua de Roma, que é o latim, certo? Inclusive a língua latina vai ser usada por Tertuliano para transcrição, né, para tradução da Bíblia, certo? Eu estou tentando lembrar essa tradução aqui. Eu não consigo lembrar, mas não vou ficar aqui porque o tempo está passando, né? Mas se eu lembrar, eu falo para os irmãos. Existe a tradução feita por Tertuliano e é quando ele pega a Bíblia e traduz do grego para o latim. E é usada por muitos anos, inclusive para a Igreja Católica, é a língua santa. O latim que é a língua que Deus escolheu para a Bíblia ser escrita, e isso vai dar problema lá na frente, porque não só o Martinho Lutero, como outros homens do decorrer da história tentaram traduzir a Bíblia do latim para outras línguas e eles foram acusados de heresia. Por quê? Porque o latim era o santo. O latim era a única língua onde se podia ler a Bíblia e não nenhuma outra. E quem tentava fazer traduções era tido como herege e era jogado na fogueira e morto. A grande questão, irmãos, é que a contradição disso é tão grande é que a Bíblia não foi escrita em latim, a Bíblia foi escrita em grego, a Bíblia foi escrita em aramaico e em hebraico. Essas são as três línguas originais da Bíblia e depois traduzida para o latim. Então, como que o latim seria a língua santa se nem é a língua original onde a Bíblia foi escrita? Então, isso é uma contradição muito grande. Mas é importante a gente saber que o latim era a língua oficial do Império Romano, certo? E como ela foi influenciável e influenciou a forma como o Império Romano lidou quando ela se tornou cristã, entre aspas, né? O cristianismo se tornou a religião obrigatória do Estado, certo? A segunda língua era o grego. Por que o grego era importante? Porque o Império Romano, o Império Grego ensinou, né, impôs sobre as pessoas o falar grego. Então as pessoas já estavam acostumadas a falar grego no seu cotidiano, no seu dia a dia. O grego é como o inglês nos dias de hoje. Se você chegar em qualquer lugar, você talvez encontre alguém que fale português, certo? Mas pode ser que não. Mas em qualquer lugar que você chega, com certeza alguém vai falar inglês. Então o grego nessa época é como o inglês nos dias de hoje. Por que o inglês era importante? Porque sempre tinha alguém que sabia falar grego. E era necessário para a questão de compra e venda, de mercado, de transações, de turismo e etc. e tal. O grego tinha essa função. E em se tratar de forma particular na Palestina, né, nós tínhamos o hebraico e o aramaico. Qual é a diferença do hebraico para o aramaico? Vou tomar um copo d'água aqui e eu vou explicar já já. O aramaico, ele vai ser desenvolvido e praticado quando o povo de Israel está no exílio, certo? É lá no exílio que o aramaico se torna uma língua usada no cotidiano do povo de Israel.
O hebraico, que é a língua original deles, ela vai ser deixada de lado e ser usada mais para as questões religiosas, porque era o hebraico que era promovido antes do exílio, lá do exílio da Babilônia. As pessoas antes do exílio falavam hebraico, cultuavam, louvavam. O hebraico era a língua original. Só que quando o povo vai para o exílio, irmãos, as pessoas do exílio não falavam hebraico, as outras pessoas. Só os hebreus falavam hebraico. Então eles usavam o hebraico mais para os cultos, para conversar em casa. Na rua, no cotidiano, que é a maior parte da vida da pessoa, que é comprando, vendendo, trabalhando, comercializando, estudando, era necessário o hebraico, o aramaico, certo? Porque as pessoas falavam aramaico. Então, o israelita que chegava na padaria para comprar pão, se ele pedisse pão em hebraico, o padeiro ia ficar olhando para a cara dele e não ia entender o que ele falou. Então, ele precisou, o hebreu, o judeu, quando estava no exílio lá na Babilônia, ele precisou aprender a falar aramaico. Só que todos fizeram isso e o aramaico se tornou a língua usada no cotidiano para eles. Quando eles voltam para Jerusalém, eles continuam falando aramaico. Por quê? Por que eles não voltaram para o hebraico? É simples, irmãos. As pessoas que estavam no exílio, que vieram de Jerusalém cativa, essas pessoas morreram. E lá no cativeiro nasceu uma nova geração. E essa nova geração, ela cresceu falando aramaico. Ela não cresceu falando hebraico. Ela ouviu hebraico quando ela ia para o culto. Ela aprendeu hebraico por causa das questões das cerimônias religiosas e do culto, por causa da lei, etc e tal. Mas na maior parte do tempo do dia a dia dela, ela falava aramaico. Por quê? Porque era o que precisava saber para as questões da sociedade. Então, essa geração que cresce habituada com o hebraico no cotidiano, perdão, essa geração que cresce lá dentro da Babilônia com o aramaico no dia a dia e com o hebraico só para as questões de culto, essas pessoas são as que voltam para Jerusalém, para a reconstrução do muro e do templo. Então, elas têm a prática de falar o hebraico no cotidiano e de usar o aramaico para o culto. E se fica assim desse jeito, e fica dessa forma. Os anos passam e as pessoas continuam fazendo isso, usando o aramaico para o cotidiano e o hebraico para o culto. E quando chega no Novo Testamento, essa é a prática comum. Os religiosos usam o hebraico e todo mundo que vai para o culto, né, faz a mesma coisa, para a questão de culto, de louvor, de hino, de pregação. E quando ela vai no mercado, ela fala em aramaico. Irmãos, então deu para entender? Então essas são as línguas que eram faladas na Palestina no período do Novo Testamento. O latim, porque era a língua oficial de Roma, o grego, porque era a língua mais falada por causa dos gregos e da conquista do Império Grego, era como o inglês nos dias de hoje, o hebraico era usado para as questões de culto e religião, e o aramaico, que era falado no cotidiano pelas pessoas da própria Palestina, certo? E como que essas pessoas do cotidiano, o cidadão comum da Palestina, né, o judeu que cresce ali, ele vai principalmente falar três línguas. Principalmente. O latim era difícil dele aprender. Só pessoas que tinham responsabilidades políticas que geralmente aprendiam latim porque tinha que lidar, certo, com os romanos, com os oficiais, com as pessoas que eram enviadas de Roma, e eles precisavam falar latim para lidar com aquelas pessoas. Mas o pescador, o padeiro, a costureira, essas pessoas, elas geralmente falavam três línguas, né? É uma coisa impressionante, mas era comum. Ou seja, eles falavam o grego porque eles compravam e vendiam não só entre eles, mas das pessoas que vinham de fora, certo? Alguém estava trazendo um tecido lá da banda da Índia, lá ou da Grécia, trazendo alguma mercadoria, alguma coisa. Quando essa pessoa chegar ali, ela vai falar em grego, porque grego era a língua mais usada na época. Então, naturalmente, as pessoas, principalmente os comerciantes, sabiam falar em grego. A segunda língua era o aramaico. Por quê? Porque era a língua local. Era a língua que as pessoas usavam. O grego é por causa das pessoas que vêm de fora. O aramaico é a língua do cotidiano que foi desenvolvida lá no exílio, certo? E o judeu
comum ainda falava hebraico. Por quê? Porque ele frequentava o culto, que ele ia para o templo, certo? E o culto era feito em hebraico. Então, um cidadão comum da época do Novo Testamento, no mínimo, necessariamente ele precisava falar esses três idiomas, certo? E algumas pessoas, por questões de política, acabavam falando o latim, porque precisavam lidar com os governos romanos. Certo, irmãos? Amém? Espero ter esclarecido essa questão da língua, mas ainda temos assunto ainda para abordar. Certo? As diversões. Perdão, falei divisões, mas é diversão. O que as pessoas faziam para se divertir nessa época, né? Hoje em dia, as pessoas vão para o cinema, tem shopping, tem praia. Algumas ficam em casa assistindo série, Netflix. Em se tratar de entretenimento, certo? De diversão. O que as pessoas faziam na época do Novo Testamento, certo? Primeiro, os romanos, eles apreciavam lutas entre gladiadores. Então, o Coliseu e arenas eram comuns, certo? O Coliseu, irmão, Coliseu é o nome de um teatro. Só que o Coliseu não foi o único teatro. Existiram muitos outros teatros que existiram, que foram feitos, menores, porque o Coliseu é o que mais se destaca, né? Porém, que também tinha as lutas dos gladiadores, certo? Então, uma coisa muito comum que as pessoas gostavam era de ver outras pessoas se matando. É algo intrigante, contraditório, porque a lei, né, desenvolvida na época, o direito humano desenvolvido na época, dava aos seres humanos leis e, ao mesmo tempo, os cidadãos romanos tinham prazer em ver os outros se matando. Também as corridas de biga. Carros de guerra puxados por 12 cavalos. Se os irmãos assistir Ben-Hur, eu acho que esse é o nome do filme, você vai ver que lá tem uma corrida de carro que eles ficam correndo na arena, ali dando volta, né? Essa é a corrida de biga que eles falam, certo? Era um entretenimento que as pessoas tinham também, e outros eram o combate de seres humanos com feras, certo? Homens lutando contra urso, contra leão, etc e tal. Outra coisa, irmãos, eram os banhos públicos, né? Que era um ponto de encontro onde se tratava de tudo, desde política até negócio de encontros amorosos, ou seja, os banhos públicos que foram construídos, né, muitos banheiros públicos, eles eram outro ponto de encontro para entretenimento, onde as pessoas se reuniam para falar sobre o governo, sobre a política, mas também era usado por outros cidadãos para a questão de encontros românticos, etc e tal, certo? Só vamos ler isso aqui, ó. A vida cultural da Palestina não nos oferece muitos subsídios nessa época, posto que tudo na cultura judaica seja intimamente ligado à religião, e as obras literárias da época não são nada mais do que comentários da lei dos profetas, por exemplo, o Talmud. Escultura é algo totalmente descartado da cultura judaica. O que aparece em destaque é a música e a dança, porque sempre fizeram parte dessa cultura. Mas mesmo assim, sem muitos comentários dos historiadores. Ou seja, o que eu falei sobre as lutas, gladiadores, isso está mais relacionado aos romanos, certo? Em se tratar do entretenimento do povo de Israel, irmão, não tem muita coisa. Porque o povo daquela época estava muito focado na Bíblia, no Antigo Testamento, em estudar, em interpretar, em fazer comentário, em desenvolver a nova perspectiva de aplicação das leis para o cotidiano. Então, o entretenimento das pessoas estava mais relacionado a isso, às questões religiosas, a culto, as festas, a forma como as pessoas viam os líderes religiosos, mas basicamente nessa questão, né? Então, o que era entretenimento? Era um casamento, certo? Onde eram 7 dias de festa, onde tinha música, onde tinha vinho, onde tinha dança, onde tinha entretenimento. Então, basicamente, eram questões religiosas, certo? A situação moral desse período, embora se exagerem frequentemente os fatos, o período do Império parece mesmo ter sido uma época de decadência moral. A corrupção política, a devassidão, a fraude no comércio, o dolo tornava a vida insuportável.
Ou seja, irmão, como que as pessoas eram moralmente nessa época, no período? Irmão, as pessoas eram gananciosas, elas eram extremamente gananciosas, elas eram egoístas. Isso se aplica muito ao próprio povo de Israel, para você ver que os fariseus fizeram da religião um pedestal para se destacarem, certo? E se aproveitavam de tudo, eles queriam ganhar aparência e recurso mesmo, esse era um objetivo que eles mascaravam por uma falsa santidade, certo? Mas que quando você observa, é isso aí, irmãos, é um povo totalmente corrupto. Nós sabemos de quantas vezes foram assassinados os sacerdotes para que o outro assumisse no lugar, para que o outro fosse eleito pelos romanos para poder administrar, para poder fazer a questão de gerenciar os tributos, para ele ganhar a parte dele. Então, basicamente isso, irmãos, era uma corrupção generalizada, tanto nas questões morais, éticas, quanto nas questões sexuais, certo? E aqui ele faz um comentário: a família não era algo tão importante. Isto ficava claro nos casos de divórcio. Tornou-se tão comum entre as classes altas que nem era mais algo comentado. Ou seja, principalmente para os romanos, né, o divórcio era uma coisa comum. A gente vai encontrar Jesus sendo questionado pelos saduceus a questão do divórcio, né? Se um homem casa com uma mulher, morre e a mulher morre e depois casa com outra, perdão, o homem morre, depois ela casa com o irmão, morre depois com outro. Isso irmãos, demonstra como que o povo estava acostumado com a troca, né? E eles fazem, claro, com aquele objetivo de tentar fazer Jesus cometer uma gafe, porém Jesus dá a sua resposta eterna e santa, dizendo, né, que o casamento foi feito para ser dividido entre uma mulher, que se torna uma só carne, e que a gente precisa fazer a separação entre esse mundo real, material, perdão, e físico, para o mundo vindouro espiritual, onde nós seremos como os anjos e a questão de casamento e sexualidade estarão ultrapassados e deixados de lado, certo? Mas essa era a forma. Inclusive, o próprio João Batista, né, vai questionar a atitude de Herodes, que estava se relacionando com a esposa do seu próprio irmão, para a gente ter uma noção, irmão, de como que isso tinha se tornado estava sendo tratado pelo povo de forma totalmente antibíblica e totalmente distante da forma como Deus planejou para que fosse. Para a gente ter uma noção, de acordo com os historiadores, havia em Roma 32 mil prostitutas. Então você pega, eu vou fazer uma pesquisa bem rápido aqui, você pega uma população de um império, de uma cidade, aqui eu estou tentando ver aqui o meu computador. Aqui, eu vou colocar aqui para a gente esclarecer, ó. Olha só. No século II, que isso é depois de Cristo, 200 anos depois de Cristo, vivia na cidade entre 80 mil e 1 milhão de habitantes. Ou seja, 200 anos depois, quase 200 anos depois, tinha 800 mil pessoas. Vamos fazer uma média de que haviam 600 mil na época de Jesus, no Novo Testamento, certo? 600 mil. Passaram-se ali cerca de 200 anos, digamos que teve um crescimento. Isso aqui é hipotético, certo? Irmãos, desses 600 mil, 30 mil eram prostitutas. Você precisa entender que 600 mil era o total de pessoas. A gente sabe que sempre existiram mais mulheres do que homens por causa das guerras. Digamos que 2 terços de mulher e 1 terço de homem. Isso vai nos dar cerca de 400 mil mulheres. 400 mil mulheres aproximadamente. Dessas 400 mil mulheres, 30 mil viviam da prostituição. Você tem noção do que é isso, irmãos? 40 mil é 10%. É quase 10% de todas as mulheres são prostitutas. Isso aqui, irmãos, é para revelar
como que a sociedade estava corrompida, como que a sociedade estava totalmente afastada do plano de Deus, certo? Como ela necessitava da vinda do Messias, né, irmãos? E também, irmãos, era muito comum a prática do homossexualismo, que se dava por relação de poder. Geralmente, os donos dos escravos tinham sobre eles poder para abusá-los, certo, irmãos? Eu uso a palavra poder e não direito, certo? Ele só tinha essas práticas homossexuais, inclusive muitas dessas vezes era forçado, porque ele era dono e fazia dele o que ele quisesse, por causa do poder financeiro e político que ele tinha. Parece que os crimes de violência aumentavam enquanto a corrupção política era submetida a um controle mais severo. Ou seja, a corrupção política era tão grande que eles estavam tentando controlar para ver se essa. Eles tinham preocupação de que o império caísse. E a corrupção política era uma das coisas que fazia a possibilidade do império cair. Então eles estavam tentando controlar a corrupção política, não por causa que eles estavam preocupados com a corrupção política, mas porque eles tinham receio de que a corrupção política fosse a razão do império vir a falir, certo? Então eles se preocupavam com isso, em tentar criar leis e tentar fazer uma circunstância onde a política fosse mais praticada de forma mais moral e ética. Porém, ao mesmo tempo, a gente vê que os crimes estavam crescendo, né? A gente precisa entender que estava ocorrendo ali uma urbanização. Não do nosso nível nos dias de hoje, mas ainda assim estava tendo um avanço das pessoas saindo do campo e indo para a cidade, até porque muitas delas eram conquistadas, se tornavam escravas e eram levadas por seus novos donos, entre aspas, né, irmãos, para a cidade, para ali eles servirem. Então estava tendo um êxito urbano. Estava saindo povo da zona rural, indo para cidades para se tornarem escravas e servirem os seus donos, certo? Então, muitas dessas pessoas fugiam dos seus donos e iam para a rua. Elas precisavam comer, elas precisavam dormir, se vestir, elas precisavam das necessidades básicas. E elas não podiam trabalhar, não tinha emprego. Então, o que elas faziam? Elas roubavam. E muitas das vezes, nesses roubos, pessoas morriam. Certo, irmãos? Aqui, para a gente concluir essa aula, só deixa eu ver aqui. Então, concluindo, esse foi um período extremamente cruel, certo? Onde o sofrimento das pessoas era um espetáculo, era show, né? Para ver como o ser humano estava distante de Deus, que fazia do seu semelhante e o sofrimento dele motivo das suas risadas e das suas gargalhadas, e para mostrar mais uma vez, irmão, que o ser humano, longe de Deus, não tem a menor capacidade, condição de se livrar, de se salvar, de se redimir. Só pelo sangue de Cristo, só pela redenção da cruz, que nós alcançamos misericórdia, né, irmãos? Graças a Deus que Jesus veio a essa terra, que fez o sacrifício perfeito e nele nós temos a oportunidade de redenção e salvação. Amém? Que Deus te abençoe. Então, isso aqui é um resumo de tudo, que o irmão possa aproveitar. Se precisar assistir, assista mais de uma vez. Se tiver dúvidas, mande uma mensagem para mim, ali no grupo ou no meu WhatsApp. E se eu puder, eu vou esclarecer para o meu querido irmão. Amém? Vamos fazer uma oração encerrando e agradecendo. Pai querido, Pai amado, obrigado por esse momento de aprendizagem, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. E que Tu sejas glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Até segunda-feira.